Boa noite, tudo bem com vocês? Podemos assentar em nome de Jesus, vocês são bem-vindos à casa de Deus. E agora nós vamos partir para ouvirmos da palavra de Deus, que sempre Deus fala aos nossos corações. Você sabe que melhor do que Deus falar aos nossos corações, você vai dizer, pastor, melhor do que Deus falar aos nossos corações é quando você dá o quê? Ouvido. E melhor do que quando você dá ouvidos a Deus, é quando você obedece, você pratica o que Deus diz. Isso é melhor ainda. Então aquilo que Deus te orientar, que Deus tocar, falar com você hoje, acredite a voz dele para você, em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga amém, irmãos. Prontos para a palavra, sim ou não? Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de quê? De sonhar. Então você tem que dormir muito para você poder sonhar. Não é desse tipo de sonho que eu estou falando, irmão, e nem daquele que você compra na padaria, né? Nunca deixe de sonhar. É no sentido de sonhar, irmãos, é ter desejos, é você ter vontade, querer almejar algo, ansiar por coisas, é você ter aspiração. É esse tipo de sonhar que nós nunca podemos deixar. Nunca deixe de ter esse desejo, vontade de ansiar, de aspirar coisas melhores e coisas maiores. Diga amém. Não importa, irmãos, os seus sonhos. Se os seus sonhos, vamos dizer assim, se eles são grandes ou se eles são o quê? Pequenos. Irmãos, na verdade, que o seu sonho, seja ele grande ou seja ele pequeno, porque melhor, a verdade é assim, irmãos, porque ter sonho pequeno é melhor do que você não ter o quê? Não ter sonho. Então entenda, ainda que você possa dizer assim, olha, os meus sonhos não são tão grandes, os meus sonhos não são assim tão maravilhosos, tremendos, mas o bom é que você tenha sonhos. Porque se os seus sonhos podem ser aparentemente pequenos, mas você está sonhando, isso é muito bom. Agora o grande problema é quando a pessoa deixa de quê? De sonhar. Alguém já disse, irmão, que toda pessoa que deixa de sonhar é como se ela começasse a morrer. Então nós não podemos nunca deixar de que, igreja? De sonhar. E o grande problema, irmãos, que tem pessoas que elas pararam, ou elas, vamos dizer assim, ela parou de sonhar. Tem pessoas que parou de sonhar porque, vamos dizer assim, alguém não concordou com o sonho dela, porque alguém, vamos dizer, que não entendeu o sonho dela, não compreendeu, e aí a pessoa simplesmente assim, ela deixou de sonhar, porque alguém não concordou, não entendeu, porque alguém talvez desprezou o sonho dela, e com isso a pessoa simplesmente parou de sonhar. E é o que na verdade nós não podemos fazer. Amém, igreja? Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 37, que nós temos um caso aqui, irmãos, que fala exatamente a respeito disso, que é de sonhos, que foi o José, quando ele teve um sonho. Gênesis capítulo de número 37. Amém, igreja? Encontrar o versículo 5, que diz assim, ó, Gênesis 37, 5. Olha só. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Continua. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Olha o José contando o sonho dele. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais
aborreciam por seus o que, irmãos? Sonhos, e por seus sonhos e por suas palavras. Então para um pouquinho. O José teve um sonho, e ele diz com respeito do sonho que ele tinha, que os molhos dos irmãos, os feixes, se curvavam diante do molho dele. E a Bíblia diz, volta só um pouquinho no 8. A Bíblia diz, irmãos, que os irmãos, por causa dos sonhos dos irmãos de José, mais na frente, isso, tudo é mais à frente, isso aí, por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos. Os irmãos de José aborreciam José. Esse aborreciam tem tradução que fala odiava. Então os irmãos de José passaram a odiar ele ainda mais por causa do quê? Dos sonhos. Então vamos lá entender agora, irmão. José sonhou e contou para os irmãos dele os sonhos dele. E devido ele ter contado os sonhos para os irmãos dele, os irmãos passaram a odiar José. Então você entenda aqui, que José que contou esse sonho, nesse exato momento aqui, eu te pergunto, nesse momento, o sonho de José aqui, estava sendo bom ou ruim para ele? Aqui, este momento, para José, estava sendo bom ou sendo ruim o sonho dele? Sendo ruim, irmão. Porque olha só, José passa a ser odiado pelos irmãos por causa do quê? Dos sonhos. Espera aí, este sonho não está me fazendo bem. Este sonho está fazendo com que tenha, ou vamos dizer assim, que os meus irmãos se levantem como se fossem meus inimigos. O meu sonho não está trazendo simpatia com os meus irmãos. Pelo contrário, o meu sonho está causando sim revolta ao coração dos meus irmãos. Logo, estou vendo que esse negócio de sonhar é bom ou é ruim? No caso aqui ele poderia achar que era ruim. Tem gente assim. Tem gente que ela sonhou, ou que ela tinha sonhado, contou o sonho, compartilhou com alguém: olha, eu vou fazer isso, eu vou realizar isso, eu vou alcançar isso, a minha vida vai ser assim, vai ser assado. E aí tem gente que fez quase igual a isso aqui, irmão. E tem muita gente que quando ela conta o sonho dela para outras pessoas, as pessoas às vezes fazem aqui, como diz aquele ditado em frase, né? As pessoas vêm jogando um balde de quê, irmão? De água fria. É mais ou menos assim, pode sonhar, porque sonhar não paga o quê? Você não sabe? Você não sabe? É quase isso. Sonhar não paga imposto. Vocês nunca ouviram essas frases? Nunca ouviram? Ih, irmão, vocês estão ruins, hein? Mas vamos lá. Alguém já disse: pode sonhar à vontade, porque sonhar não paga imposto mesmo. Em outras palavras, a pessoa está desmerecendo o sonho do outro. A pessoa está dando a mínima importância para o sonho do outro. E o pior de tudo, que aqui eles odiaram os irmãos de José ainda mais, a ele. E o detalhe, às vezes você compartilha do seu sonho, do seu plano, do seu projeto com alguém, você esperando que alguém vai te apoiar, você esperando que alguém vai te motivar, e pelo contrário, a pessoa quer mesmo, parece, puxar o seu tapete. A pessoa, ao invés de te ajudar, te motivar, pelo contrário, ela te desanima. Você não é capaz, quem você pensa que você é? Olha, ninguém nunca fez isso, realizou isso, por que você vai realizar? E aí, este é o problema, irmão. Tem muitas pessoas que elas deixaram de sonhar porque alguém não entendeu, alguém não compreendeu o sonho dela, ou alguém não aceitou o sonho dela. Talvez seja o seu caso. Você está me ouvindo agora e talvez você diz: olha, isso aconteceu comigo. Antes eu tinha tantos sonhos, aspirações, eu tinha desejo, vontade, propósito, objetivo, mas simplesmente assim, as coisas como que foram embora, eu deixei de sonhar. A partir do dia, do momento que essa pessoa falou comigo, agiu desta maneira. E sabe o que é pior de tudo, irmão? Quando isso acontece é quando alguém está muito próximo de quem? De nós. Que, como no caso aqui eram os irmãos, pode ser o irmão seu, pode ser o cônjuge, pode ser a mãe, o pai, o filho, a filha, e por aí afora vai. Pode ser alguém.
A verdade é que se porventura você tinha sonhos e você parou, deixou de sonhar, porque alguém não entendeu, não concordou, não compreendeu o seu sonho, você tem que fazer como fez José. E o que José fez? Você vai ler o versículo de número 9. Olha o que ele fez, irmãos. E sonhou ainda outro que? Sonho. Diga bem, diga glória a Deus. Para nós o que importa é isso. Quando os irmãos passaram a odiar José, aborreceram José, não vou mais sonhar, eu vou esquecer o sonho, vou parar desse negócio de sonhar. Foi isso que José fez? A Bíblia diz que ele teve o quê? Outro sonho. Irmão, isso aqui para nós é uma lição. Se você, porventura, alguém já fez, já falou algo com você, não pare de sonhar. Sonhe de novo, sonhe mais, sonhe além. Continua acreditando e continue o quê? Sonhando. Diga glória a Deus. E aí você sabe que José sonhou ainda outro sonho, ou seja, ele não deixou de sonhar. E o resultado final, que não é o que eu vou falar com você, mas você sabe que o sonho de José foi o quê? Realizado. Sabe por que foi realizado? Porque o que eu estou pregando para você hoje, porque o José não deixou de quê? Diga glória a Deus. Não deixe de sonhar, irmãos. Você deve continuar o quê? Sonhando. Pastor, um dia eu sonhei e deixei de sonhar. É hora de você voltar a sonhar o que, irmãos? De novo, diga glória a Deus. Diga amém. Talvez você parou e deixou de sonhar por você mesmo. Porque às vezes a pessoa tem o que nós chamamos assim da autocrítica, né, irmãos? A pessoa começa a ter sonhos de coisas que ela quer fazer, realizar na vida, e daqui a pouquinho ela começa a dizer dela própria: quem que eu estou pensando que eu sou? Por que eu vou alcançar? Por que eu vou fazer? Por que eu vou ter? Por que eu vou ser? Eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Eu acho que isso não é para mim. E às vezes a pessoa deixa de sonhar por causa dela própria. Não foi necessariamente alguém que falou com ela, que fez com que ela, vamos dizer assim, fosse impedida de continuar o quê? Sonhando. Às vezes é a própria pessoa. Irmãos, nem se for por causa de você mesmo, você deve deixar de quê? De sonhar. Não deixe, não pare de quê? Diga amém, diga glória a Deus. Entenda bem, irmãos, não importa a sua idade. Pastor, eu sou muito jovem para poder querer sonhar ou coisa do tipo. Ou talvez você diz: pastor, eu sou muito madurinho. Olha, já sou experimentado, já estou, vamos dizer assim, já sou uma pessoa amadurecida. Então acho que para mim não é essa questão de sonhar. Aí que você se engana. Deus, Ele quer que você também sonhe, mesmo você que já tenha uma idade avançada. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2, irmãos. Aqui o Joel foi usado por Deus e ele fez o que nós chamamos assim de uma profecia. Joel, ele profetizou a respeito, irmãos, do que iria obviamente acontecer. Mas você vai ler comigo o seguinte, tá? Joel, capítulo de número 2. E eu vou ler com você, nós vamos ler o versículo de número 28, Joel capítulo de número 2 e o versículo de número 28. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diga amém. Olha só, diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão o que, igreja? Visões. Então aqui Joel, usado por Deus, ele está dando uma profecia, que outra vez Deus iria derramar da unção do Espírito dele, e aí os jovens teriam visões, e os velhos teriam sonhos. Pastor, isso aconteceu? Aconteceu. No dia de Pentecostes, quando a Bíblia diz que veio o batismo do Espírito Santo sobre a igreja,
lá no capítulo 2 do livro de Atos. Quer ver? Você vai abrir comigo? Atos capítulo 2. Aqui é o cumprimento, irmãos, desta palavra que Joel havia profetizado, que diz assim, ó, Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 17, tá? Atos 2:17. Quem encontrou, diga amém. Ninguém digou amém? Atos 2:17, que diz assim, ó: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. O que vai acontecer? Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão o que, irmãos? Sonhos. Diga amém. Deixa eu te explicar. Aqui Deus está dizendo que derramaria do Espírito dele, que os jovens teriam visões, e os velhos teriam o que? Sonharão o que? Sonhos. Então a Bíblia está dizendo que os velhos sonhariam sonhos. Entenda uma coisa, aqui na verdade, irmão, é o mesmo que está invertida a coisa. Mas assim, como invertido? Normalmente, quem é que tem sonhos? Hein? Quem tem sonhos? Não são jovens? Sim ou não? Jovens, irmão. Nossa, eu quero terminar a faculdade. Olha, eu quero comprar meu carro. Olha, eu quero casar. Eu tenho um sonho de ter minha empresa, meu próprio negócio. É assim ou não é? Ele tem sonho, ele aspira coisas. Isso é normal, natural do jovem. Ele sempre está olhando nesse sentido de querer alcançar, realizar coisas. E os velhos? Não, os velhos é o contrário. Os velhos é visão. Visão do que, pastor? Visão de vida, irmão. Porque já tiveram experiência, já caminharam na vida, já andaram. E eles então têm experiência, têm visão. Olha, eu sei como é que as coisas funcionam, eu já passei por isso, e é dessa maneira. Ele tem essa visão, essa experiência, porque ele já teve no passado. É mais ou menos assim, tem coisas que hoje, se a pessoa soubesse lá atrás, coisas que ela sabe hoje, ela não teria errado como errou. Em outras palavras, agora que ela passou daquele período, daquela fase, hoje ela pode dizer que tem visão das coisas. Olha, eu tenho visão, eu sei como é que as coisas funcionam. É assim ou não é? Sim ou não? A vida, o trabalho, etc, etc. Ela sabe porque teve experiência. Então isso é normal da pessoa de idade. Só que o texto está invertido, irmão. A gente entende dessa maneira, que os jovens, eles vão ter visões. Em outras palavras, vai ter como que experiência. Claro que é o próprio Deus que vai ensiná-los, que vai direcioná-los coisas para que eles coisas que eles devem fazer. Só que a Bíblia diz que os velhos sonharão o quê? Sonhos. Mesmo a pessoa com a idade avançada, a Bíblia diz que ela vai o quê, irmão? Vai sonhar. Sabe o que eu aprendo? Que não importa a idade que você tem, Deus, Ele quer que você continue o quê? Sonhando. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a idade que eu tenho, quantas coisas já vivi, já passei. Irmão, independente, Deus, Ele quer que você continue sonhando. Ah, mas eu já me frustrei nessa vida, já me aconteceram coisas, mas você nunca deve deixar de sonhar. Diga amém, diga glória a Deus. Você lembra de um homem chamado Moisés, sim ou não? A Bíblia diz que Moisés entendeu que o povo de Israel seria liberto pelas mãos dele. E aí foi quando ele foi visitar Israel, vamos dizer assim, o povo de Deus, que ainda ele estava no Egito. Aí tinha um hebreu brigando com um egípcio. O Moisés foi separar, e a Bíblia diz que o Moisés excedeu e matou o egípcio. Depois enterrou o homem na areia, e o caso foi descoberto. Resumindo, o Moisés fugiu do Egito e foi para o deserto. Agora o detalhe, quando isso aconteceu, ele tinha 40 anos. Agora, passou-se mais 40 anos. E esses outros 40 anos, Moisés estava no deserto, cuidando, apacentando as ovelhas do sogro dele. Aí Deus se revela a Moisés. E Deus diz para Moisés: olha, Moisés, vou usar você para libertar o povo de Israel. E o Moisés: não quero mais. Este era um sonho
que eu tinha, quando eu tinha quantos anos? 40. Agora eu tenho quanto? 80. Em outras palavras, poderia funcionar se lá atrás, agora já não dá mais. Aí Deus é como se Deus dissesse: ô Moisés, você não está entendendo que o sonho vai ser realizado, não é por você, é por mim, Moisés. Que não importa a sua idade, você deve voltar aqui à igreja a sonhar. Irmão, tem muita gente que ela já fez igual Moisés. Tentou um dia fazer algo, realizar algo, não deu certo. Ela pegou o sonho dela, colocou na gaveta, fechou e nunca mais tirou de lá. E agora Deus está me usando para dizer: é hora de tirar esse sonho da onde, irmão? Da gaveta, tirar do papel e colocá-lo o quê? Em prática. Era o que Deus estava falando para Moisés. Moisés, é hora de você agora realizar o teu sonho. Mas Senhor, eu já estou com 80 anos, pode estar com 90, com 100, Moisés, mas é eu que vou te usar. Resultado, Deus usou Moisés e ele libertou o povo de Israel do Egito. Diga glória a Deus. Diga amém. É isso que Deus quer, irmão. Mesmo que a pessoa tenha idade avançada. Pastor, já passei, estou madurinho já. Mesmo a Bíblia diz que a pessoa velha, os velhos sonharão sonhos. Então não há desculpa para mim e para você dizer assim, ó, que eu não posso mais sonhar. Pelo contrário, todos nós podemos e devemos o que, igreja? Sonhar. Diga amém. Diga glória a Deus. Agora, que os seus sonhos, irmãos, e os meus sonhos, não importa se nós somos jovens ou se você é uma pessoa madurinha, os nossos sonhos têm que ser consagrados a quem? Exatamente, tem que ser consagrado a Deus. Consagre o seu sonho a Deus. Não é porque você, olha, eu estou sonhando, que agora vai ser do meu jeito. Não, não, os meus sonhos têm que ser consagrados a quem? Você vai abrir comigo em Provérbios capítulo 16 e o versículo de número 3, irmãos. Provérbios 16, 3. Olha o que Deus fala aqui conosco a respeito disso. Provérbios capítulo de número 16 e o versículo de número 3. Amém, igreja? Diz assim, ó, ao meio da revista corrigida: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Diga amém. Esse mesmo texto nós vamos ler na linguagem de hoje. Fica um pouco diferente e é do que eu estou pregando para você entender. Que diz assim, ó, na linguagem de hoje: peça a Deus que abençoe os seus planos, seus sonhos, e eles darão o que? Certo. Olha o que Salomão está declarando, irmão. Peça a Deus que abençoe os seus sonhos, seus planos. É o mesmo. Consagre a Deus os seus sonhos. Os meus sonhos, os seus sonhos têm que ser consagrados a Deus. Tem que ser apresentado a quem? A Deus. Irmãos, isso quer dizer assim, ó, que tem que ter a bênção de quem? Não é porque você vai ter sonho ou está sonhando, que é o que você está sonhando que vai ter que ser. O seu sonho tem que ter a bênção de quem? É aquela famosa questão: não importa como eu tenho, o importante é que eu tenha. Não. Os fins não justificam o meio, não é bem assim. Pelo contrário, não é porque você tem um sonho que é lícito, que é bom, que você vai usar de meio ou métodos escusos para alcançar o seu sonho. De maneira alguma. Porque assim você pode até alcançar, só que não vai ter a bênção de quem? Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Isso não importa, pode ser no trabalho, profissão, comprar um carro, a casa, nos negócios, no mundo empresarial, não importa. O que você quer alcançar de Deus como sonho, tem que ser abençoado, tem que ter a bênção de quem? Aí sim, aí a Bíblia diz que eles darão o quê? Certo, serão bem-sucedidos. Por isso não é só que nós temos que sonhar, o nosso sonho tem que estar debaixo da bênção de quem? Se é para você alcançar o sonho, escute isso, irmão, se é para você realizar o sonho sem a bênção de Deus, é melhor que não realize. Pastor, é melhor? Não estou dizendo que não vá ter, não. Se não tem a bênção de Deus, então é melhor que você não alcance. Porque alcançar o sonho
ter um sonho e alcançá-lo sem a bênção de Deus, é melhor que você não tenha. Diga amém. Agora, os seus sonhos têm que ser sim consagrados a quem? Diga glória a Deus. Tenha sempre, irmãos, para que o seu sonho seja consagrado a Deus, tenha sempre prazer em Deus, tenha sempre alegria em Deus, e Ele vai realizar o desejo do seu coração, que é o sonho. Aqui no livro de Salmos, capítulo 37, nós vamos ler isso, que é exatamente isso que Deus está falando aqui, ó. Deus, Ele vai realizar os seus sonhos, se você tiver prazer nele. E a melhor coisa que nós podemos fazer, irmão, é realmente termos prazer em Deus. Salmos 37, versículo de número 4, diz assim, ó: deleita-te também de quem? No Senhor, e Ele realizará os desejos da onde? Diga glória a Deus. Coloca lá na linguagem de hoje, irmão, estava lá, deixa lá que fala sonhos, né? Olha o que diz. Volta, isso, 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor, vai. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Acabou? Acabou. Diga amém, irmão. Então vamos lá, olha só. Se nós temos que deleitar. Deleitar é o mesmo que ter prazer em Deus, irmãos. É você fazer a coisa agradável, que seja reta aos olhos de quem? Porque uma pessoa que ela deleita em Deus é assim, ó. Ela, para fazer algo, ela só vai fazer algo se aquilo ali agradar a quem? Se desagradar a Deus, ela diz, não quero fazer. Não, mas você vai perder a oportunidade, é a chance da sua vida. Não, para mim não importa, porque o que importa sim é agradar a quem? Eu tenho que deleitar em Deus, eu tenho que ter, em outras palavras, dar a Deus prazer. Deus tem que se alegrar comigo. Quando a pessoa faz isso, aí Deus, Ele realiza o desejo do coração. Diga glória a Deus. Quer ver um exemplo bem prático disso? Lembra de José que eu disse? José sonhou, não deixou de sonhar, continuou sonhando. Aí depois, resumindo, os irmãos que venderam José como escravo, foi para o Egito. Bom, o José ficou como escravo, como prisioneiro, irmão. E mesmo lá na prisão, quando ele era escravo, depois prisioneiro, o José continuava agradando a quem? A Deus. E o resultado? Deus realizou o desejo, o sonho de José, sim ou não? Tirou da prisão e colocou José como governador do Egito. Irmãos, se Deus fez na vida de José, porque o José deleitou-se em Deus. Tenha você também prazer em Deus, sempre tenha prazer em Deus, e Ele vai realizar o desejo do teu coração. Quer ver? Leia comigo o versículo de número 4, irmãos, porque olha o que Deus diz aqui, o versículo 4, não, o versículo 5, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo o que? Tudo fará, ou mais Ele fará. Diga glória a Deus. Irmãos, deposita a sua confiança em quem? Em Deus, e Ele tudo fará. O José depositou a confiança dele em Deus, sim ou não? E Deus fez ou não fez? Tirou José da prisão e colocou como governador. Olha o detalhe, o José, quando estava na prisão, revelou o sonho do copeiro e do padeiro. Só que o José virou para o copeiro e disse assim: olha, quando você tiver, que vai voltar para o seu cargo de novo, de copeiro do rei, quando você estiver do lado do rei, lembra-te de mim. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Aí Deus fez o faraó ter um sonho. E aí quando o faraó teve um sonho que não sabia a revelação e a interpretação, aí o moço lembrou e disse: olha, tem alguém na prisão que interpreta sonho. Aí foi quando mandou chamar José. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o que? Ele fará. O homem esqueceu de José por 2 anos, irmãos. Irmão, é muito tempo, sim ou não? Lembra de mim quando você estiver lá do copeiro? 2 anos servindo o copeiro e nunca falou nada de quem? De José. Mas Deus não esqueceu de José, porque o José deleitava em quem? Em Deus. Ô José, você tem prazer em mim? Eu vou realizar o desejo do seu coração. Confia em mim e tudo eu vou fazer. E Deus fez tudo, trabalhou de tal modo
que tirou José da cadeia, da prisão, e colocou José como governador do Egito. Diga glória a Deus. A mesma coisa Deus quer fazer no dia de hoje, irmão. Que Ele quer que nós também alcancemos a realização dos nossos sonhos, quando nós depositarmos a nossa confiança em quem? Diga glória a Deus. Diga amém. Escute o que eu vou te dizer, irmãos. É assim, ó. Nunca deixe de sonhar, porque Deus, Ele é poderoso para realizar, irmãos, infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Nunca você deve deixar de sonhar. Deus, Ele é poderoso para realizar mais do que você pensa ou do que você imagina. Amém, igreja? Abra comigo lá em Efésios capítulo 3, que é o que nós vamos ler aqui. Efésios capítulo 3, o versículo de número 20. Efésios 3, 20, que diz o seguinte. Capítulo de número 3 e o versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Ninguém digou amém? Diz assim, irmãos, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós, o que é, igreja? Diga glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele é poderoso. Nunca você deve deixar de sonhar, porque Deus aqui, como Ele diz, Ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. Sonhe em Deus e confie que Deus, Ele é poderoso para realizar. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o homem, ele faz plano, mas a execução é do Senhor. O homem tem sonho, mas quem executa é Deus. Então Deus não está dizendo que não é para você sonhar. Sonhe, porque é como se Deus dissesse: eu quero realizar na tua vida. Deus realizou na vida de José e na vida de tantos outros que ousaram a confiar, a crer, a não deixar de sonhar. Ainda que os anos passaram, pastor, já faz muito tempo, não deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Diga amém. Entenderam, sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Esta é a palavra que eu tenho para você. Agora, a partir de hoje, coloca no coração: eu tenho que ter desejo, planos, vontade, objetivo, aspirar coisas, porque esta é a vontade de Deus e Deus vai realizar. Diga glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus com fé. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Vamos falar com Deus agora. Agora eu quero que você se volta para Deus completamente. É hora de você realmente acreditar. Pastor, eu deixei de sonhar. Meu irmão, Deus, Ele quer que você volte. E agora feche os teus olhos e creia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas, Pai, estão dizendo: eu deixei o tempo passar e eu fiquei perdido no tempo. Quantas pessoas, meu Deus, que às vezes estão dizendo que era para ela não ter esquecido, engavetado o sonho, plano, objetivo. E tem gente que está achando, meu Deus, que já é tarde demais para começar, ou até mesmo para recomeçar. Meu irmão, acredite, Deus, Ele quer que você avance. Deus, Ele quer que você sonhe mais do que isso. Ele quer realizar os seus sonhos, e que os seus sonhos sejam consagrados a Deus. Então faça isso agora. Consagre o seu sonho a Deus. Você que tem um sonho de abrir, de ter o próprio negócio, você que tem um sonho sim de começar algo novo, você que tem um sonho talvez de cursar uma faculdade, talvez você tenha um sonho do casamento. Eu não sei qual o seu sonho, mas consagre a Deus, que Ele é poderoso para te abençoar. Meu irmão, coloca diante dele, diga: Deus, este é o meu sonho. Ainda parece, Pai, que talvez você pode assim achar que está distante, está longe do teu sonho, mas acredite que Ele é poderoso para realizar. O único que não quer que você sonhe, e
muito menos realize o seu sonho é o diabo. Ele não quer a sua felicidade, a sua paz, a sua conquista. Ele não quer que você avance. Ele quer que você fique parado, estagnado. Pelo contrário, nós vamos avançar. Não adianta, Satanás. Solte a vida, o caminho desta pessoa. Solte o plano, o projeto. Solte os sonhos dessa pessoa. Eu estou mandando, eu estou ordenando que você e todo o seu mal saia. Você e o seu embaraço saia. Você e sua incredulidade saia. Você e o seu travamento. É você que travou, bloqueou esta pessoa para ela não acreditar no sonho dela, para ela não ir além do natural, além daquilo que está diante dos olhos dela. Eu exijo, ordeno, saia todo mal, saia toda maldição, vai embora toda obra, toda ação maligna, todo o poder das trevas. Eu digo, saia, vai embora, em nome do Senhor Jesus. E você diga, Senhor meu Deus, que os meus sonhos sejam pelo Senhor abençoado, e com o Senhor eu posso avançar, eu posso prosseguir e progredir a caminho da realização de todos os meus sonhos, em o nome do Senhor Jesus. E você creia de todo o seu coração, meu irmão. Não desista do que Deus tem para você.